vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso assunto, ao nosso estudo de ecologia. Agora com uma parte do conteúdo que eu pessoalmente, particularmente, adoro trabalhar. Porque acho que sintetiza muito do que é este maravilhoso e fantástico mundo da ecologia, que são as relações ecológicas. Nada mais, nada menos do que as complexas relações ecológicas. Então, para saber como isso pode cair no Enem, nas suas provas, durante toda a sua vida acadêmica, bem como isso interfere diretamente na sua vida, fique aqui que nós vamos ver muita curiosidade e aprofundar no conteúdo. Lembrem-se sempre, já corra lá, pegue seu lápis, sua caneta, seu caderno, sua borracha, sua xícara de café e seu copo com água, intronize que você vai entrar numa sala de aula, sente um local confortável, clique no botão lá para deixar o seu like, deixe também seus comentários com dicas e sugestões para nós, compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. Vamos democratizar o ensino e olhe lá embaixo, principalmente olhe lá embaixo. Se você verificar que ali está vermelho, é porque você não é inscrito no canal. É muito importante, é absolutamente importante que você sente o dedo lá e se inscreva no canal, bem como clique no sininho para receber notificações, porque virá muita novidade por aqui. E lembrem-se sempre, vocês já sabem disso, eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, no meio do bioma com a maior quantidade de relações ecológicas dada a sua biodiversidade, a Amazônia brasileira. Então, galera, muita gente que assistiu o filme não conseguiu compreender efetivamente qual o tipo de relação ou o que significava aquilo na cena do filme do Nemo. Qual o tipo de relação estabelecida entre o peixe-palhaço, o Nemo, na história, e a anêmona, o quinidário. Eles estabelecem uma relação e apresentam um fator específico ali em uma parte do filme e muita gente ficou ali aérea, sem entender este fato. Então olha só, aqui é cultura também. Você amplie o seu campo de visão e entenda efetivamente que tipo de relação é essa. Vamos lá verificar relação ecológica por relação ecológica e depois ver qual delas se encaixa neste que nós estamos verificando aqui no filme do Nemo. Dia de aula, vamos lá, corre! Primeiro dia de aula, vamos embora! Eu não quero ir pra escola, mais 5 minutinhos, tá? Não é pra você, pai, é pra mim! Tá bem. Levanta, levanta! Já Tá na levantei, hora da que escola, foi? tá na hora da escola, tá na hora Tá da bem, já escola. levantei, tá na hora da escola. Ah! Nemo! Primeiro dia de aula! Nemo, não se mexe, não se mexe. Nunca vai sair daí sem ajuda. Deixa... Onde machucou? Fez Quê? dodói? Não, Talvez não tenha sentido porque ainda não deu tempo. Tem algum machucado? Não. Tá tonto? não. Quantas listras? Fala. Eu tô bem! Onde quantas listras? 3. Não, viu? Você não está bem. Eu tenho 1, 2, 3, não tem mais? Ah, tá bem. É a nadadeira da sorte. Dá sorte! Bate aqui. Você quer mesmo ir pra escola? Não tem problema se não quiser este ano. Dá pra esperar mais uns 5 ou 6. Anda logo, pai, tá na hora da escola! Esqueceu de escovar. Ah, Quer que essa anêmona queime você? Aham. Escova. Ai. Tá, escovei! Esqueceu um lugar. Onde? Aqui. Olha aqui, aqui e aqui, ó. Então, galera, para a gente entender a complexidade das relações ecológicas entre os indivíduos e deles com o meio, nós precisamos apreender padrões. E para isso, nós precisamos entender que as espécies elas tendem a se adaptar. Isso porque a Terra está em constante transformação desde o seu início.
Então, desde lá, ela vem se transformando e as espécies, obviamente, para sobreviver a essas transformações desde o surgimento da vida, elas tendem a ir se adaptando. Isso criará mecanismos e diversidades entre essas espécies que irão possibilitar o surgimento de novas espécies, bem como a diversidade fantástica da vida. E para entender essa complexidade, nós precisamos partir de dois pressupostos, de dois padrões também aqui estabelecidos. Nós precisamos entender que a espécie ela se adapta, mas o espécime não. Nós já conceituamos e já vimos a diferença entre os dois. Espécie, nós podemos definir como um dos conceitos mais bem estabelecidos, não diria nem mais bem estabelecido, mas um dos mais usados, que seria: espécie é o conjunto de indivíduos com características iguais entre si, capacidade de reprodução e geração de descendentes férteis. Isso seria um dos conceitos de espécie, um dos conceitos complexos de espécie. Então, se eu tenho uma espécie, ela é capaz de se adaptar. Se eu tiro um indivíduo dessa espécie, eu tenho então um espécime, e o espécime não é capaz de se adaptar. Então, vamos pensar aqui no canis familiares. Todos os cães fazem parte dessa espécie canis familiares. Se eu tiro um cão, pego, por exemplo, o novo cachorro amigo da Chitara, na verdade, a cadela amiga da Chitara, a Mary. Ela chegou, é novata aqui, depois eu apresento. É a cachorrinha da Thaís. Então, já depois apresento ela para vocês. Se eu pego, por exemplo, a Mary, ela é um espécime da espécie canis familiares. Os cães, a espécie, ela pode se adaptar, ela tende a se adaptar. A Mary, coitada, não. O que a Mary pode fazer, no máximo, é se climatizar. Ou seja, ela vai se aclimatar. E aí, nesse padrão, ela então vai tender a conseguir equilibrar a sua homeostase, que é o equilíbrio interno do seu metabolismo com o meio. É isso que ela vai fazer. Então, para a espécie, nós chamamos então de adaptação. Para o espécime, nós chamamos então de aclimatação. Beleza? Entendido isso daí? Partindo desse pressuposto, nós temos então a seguinte análise. Existem dois tipos de adaptação. Nós temos a adaptação morfológica e a adaptação fisiológica, embora as duas estejam ligadas. Eu vou estabelecer aqui as duas para que a gente possa entender e como é que elas operam juntas. Por exemplo, vamos analisar uma girafa. Vamos tentar entender uma girafa. Imagine só, pescoço grande, eu tenho que bombar sangue do peito da girafa até a cabeça. Então, o que eu preciso ter aqui de adaptação fisiológica a essa estrutura? Eu preciso ter um coração forte. Ou seja, a girafa se adaptou a uma condição para fugir do nicho de outros animais e conseguir comer a folha lá em cima da copa das árvores mais altas. Mas isso exigiu um pescoço maior, uma adaptação anatômica. Essa adaptação morfológica levou a uma adaptação fisiológica que é na força do coração. Mas mesmo a força do coração exige um coração maior, de forma que a girafa tem um coração enorme. Toda girafa é muito amorosa, mas também toda girafa, infelizmente, sofre de pressão alta, porque o coração bomba muito sangue. E aí o que vai acontecer? Esse sangue então tenderia, e com muita força, então esse sangue tenderia a estourar as artérias e veias da girafa. Para isso não ocorrer, as artérias e veias da girafa têm um encapamento especial, diferente do nosso,
para resistir a essa pressão sanguínea colocada pelo seu coração. Mas só isso não é necessário. A girafa precisa beber água. E aí imagine, a girafa não vai beber água lá na copa da árvore. Ela vai beber água no chão, porque a água está ao nível do mar. Quando ela se abaixar, então, para beber a água, o que vai acontecer? Se ela não tivesse uma estrutura de adaptação, a força do coração bombando em direção à cabeça dela agora, a favor da lei da gravidade, iria estourar a cabeça da girafa. Olha só que coisa absurda e bizarra, né? Para proteger disso, ela tem um crânio extremamente reforçado para garantir a pressão sanguínea chegar ali com o sangue com toda a força a favor da gravidade e não estourar a cabeça da girafa. Então nós temos aqui adaptações morfológicas que estão alicerçadas ou estão ligadas a adaptações fisiológicas, e é sempre assim. Nós temos ainda um outro exemplo muito fantástico de uma salamandra na Austrália, que é um bicho até singular. Olha só a carinha dele, parece que ele está rindo. Mas veja, bicho, se você encontrar esse cara, se um dia você estiver andando em pântanos na Austrália e por acaso ali encontrar uma salamandra dessa, não vá lamber. Veja bem o que eu estou falando para você. Não vá lamber essa salamandra, porque senão, bicho, tu vai morrer. Aliás, qualquer bicho que seja ali bem chamativo as cores, é perigoso lamber. Então, melhor não, tá? Então, ali encontrou uma perereca bonitona, chamativa, colorida, não vá lamber, porque pode ser venenosa, tá? Mesma coisa, salamandra, eles são até parentes ali, né, do mesmo grupo. Então, essa salamandra é tão venenosa que uma gota dela de veneno pode matar um boi. Olha só, uma gotinha só, no boi, morreu. Se você, por exemplo, pegar nessa salamandra, por acaso, pegou nela, e está ali andando pelo pântano, coçou o olho, entrou em contato o veneno com a mucosa do teu corpo, em poucos segundos ali tu também pode morrer. Então, olha que bizarro, ela é muito venenosa. Agora, por que esse bichinho é tão venenoso? Porque a cobra, o seu predador natural, que também habita ali no pântano, comia esse tipo de salamandra. Então, para fugir deste predador, ela vai aumentando o seu veneno. Daí a cobra vai criando imunidade a este veneno, a espécie. E aí a salamandra aumenta o veneno, a cobra cria imunidade. A salamandra aumenta o veneno, a cobra cria imunidade. E elas vão aumentando veneno e imunidade ao longo da sua história evolutiva, até que nós tenhamos uma salamandra extremamente venenosa e uma cobra extremamente resistente a esse veneno. Professor, mas como que se dá essa lógica, por exemplo, da salamandra, o veneno dela não ser capaz de matar a cobra? O que isso adianta? É que a cobra é tão teimosa, o bicho é tão tinhoso, que ela come a salamandra sabendo que ela é venenosa. E o veneno é tão potente que deixa ela uma semana paralisada. Ou seja, ela fica imune. Quer dizer, ela fica ali indefesa. E aí qualquer outro bicho que passar por ali pode comer a cobra ou pode matar a cobra. Então, aqui está a relação estabelecida entre salamandra e cobra. Temos ainda a situação deste cara aqui. Então, olhem bem, este indivíduo não é este indivíduo. Tem muita gente que confunde os dois. Esse daqui é um camaleão, ele é endêmico da África, ou seja, não existe no Brasil, não existe na América do Sul. E este cara aqui é a iguana, ou seja, é esse cara aqui que a gente encontra aqui na nossa cidade, bem como vocês encontram aí em diversos lugares do território brasileiro, e ele não é um camaleão, é a iguana. Existe muita diferença entre os dois. Por exemplo, esse cara aqui, ó, camaleão, é o rei da adaptação.
Por que eu estou trazendo o exemplo dele? Justamente por isso. Primeiro, a diferença entre os dois estão nos olhos. Esse daqui tem um olho, podemos dizer, padrão, né? Muito natural. E esse daqui não seria natural, professor? Mas é estranho. O olho dele é para fora e ele consegue ficar mexendo os olhos. E esses olhos têm uma certa independência, ou seja, uma vez, tal momento, um dos olhos pode estar projetado para frente e o outro pode estar projetado para trás. E eles ficam virando com uma certa independência. Isso garante, por exemplo, com que esse camaleão não seja pego de surpresa. Os olhos têm uma movimentação tal que esse indivíduo consegue enxergar praticamente 360 graus, coisas que a iguana não consegue fazer. Uma outra situação desse indivíduo aqui é quanto às suas mãos. Olha lá, a mão desse cara é adaptada para que ele consiga segurar na superfície lá dos galhos e viver perfeitamente nas árvores, até andar de cabeça para baixo nos galhos. Eu não sei se vocês já viram ele fazendo isso. A iguana não. A iguana, a mão dela é mais ou menos parecida com a nossa, já é um pouco diferenciada. Os dedos também têm uma certa independência. Uma outra situação deste cara aqui é que ele consegue se adaptar à situação, ou melhor, se climatizar a situação. Ele vai então mudar de cor para confundir predadores e presas dele com o ambiente. Ou seja, ele vai mudar a sua coloração para se confundir com o ambiente. Isso daqui traz para nós, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque ele traz para nós dois tipos de caracterização de adaptação interessante. Que são, muita gente confunde, mas estou trazendo para não confundir mais. E se isso cair, pode cair nas provas, nos vestibulares aí, bem como no Enem, vocês não vão mais errar. Que é a diferença entre camuflagem e mimetismo. Vocês sabem qual é a diferença das duas? Então vamos ver. Camuflagem é quando o indivíduo vai então ter a sua coloração, bem como a sua forma parecida com a do meio ambiente. Então, ao olhar o indivíduo no meio ambiente, pode ser que eu não consiga achá-lo de primeira mão ou não consiga identificá-lo porque as suas cores estão confundindo com a do ambiente. Eu estou deixando aqui para vocês algumas formas de camuflagem, vocês estão vendo aí que são das mais fantásticas, né? E nós temos aqui penas de pássaros que confundem com cascas de árvores, nós temos o pelo de lebres e coelhos que confundem com a neve, bem como de penas de pássaro também que confunde com a neve, ou né, a textura ou a coloração do pelo do animal que confunde com a do ambiente, enfim. Então nós temos aqui uma série de camuflagens para que a gente possa identificar e diferenciar. Em contrapartida, o mimetismo é quando o animal ele imita uma outra espécie, bem como pode também imitar o meio. Um dos casos mais emblemáticos, para mim, é o do bicho-pau. Vocês conhecem o bicho-pau, já apareceu também em muitas animações aí na cultura pop. Então, o bicho-pau, ele tem uma determinada espécie de formiga que, a maioria das formigas fazem isso, vocês sabem disso. Elas então colhem sementes, né, no verão, guardam isso lá na sua colônia e no inverno fecham tudo ali e vão então se alimentar daquela comida que elas coletaram então no verão. O que acontece? Enquanto elas estão coletando as sementes, o bicho-pau põe ovos e os ovos podem ser confundidos com uma determinada semente de uma determinada espécie de árvore. Eu não vou me recordar agora aqui o nome efetivamente. Mas aí o que acontece? A formiga vai lá, pega essa semente desta árvore e às vezes pega também os ovos do bicho-pau e leva ele para dentro do formigueiro. Quando chega no inverno, o que vai acontecer? Aqueles ovos eclodem, eles estão ali no armazenamento das formigas, que seria o armazém delas,
e começam a comer os mantimentos da formiga e depois devoram o formigueiro inteiro. Olha só que bizarro isso daí, né? Então, aqui o bicho-pau está imitando uma semente para fazer com que a sua prole, com que os seus filhotes consigam sobreviver e tenham mantimentos para isso. Mas também um caso emblemático e muito comum é o do papagaio, né? O papagaio também é um dos reis do mimetismo. Ele vai imitar outras aves para conseguir ali ter o agrado ou conseguir ali se entrosar, vamos dizer assim, com um bando de determinadas aves. E faz isso também com a gente, né? Ele imita a gente para conseguir o nosso agrado. Então, isso é uma forma de mimetismo. Então, camuflagem e mimetismo não são a mesma coisa, não confunda mais. E para a gente, então, ir caminhando para o final, na nossa aula de hoje, a nossa aula é de introdução às relações ecológicas. O nosso papel aqui hoje é estabelecer padrões, verificar como esses padrões ocorrem na natureza e dar o pontapé inicial para a gente depois tipificar cada uma das relações ecológicas. Então, dentro deste padrão que nós vimos de adaptação, aclimatação, tudo isso está vinculado ao que nós chamamos de seleção natural e mutação. Essas adaptações ocorrem porque a Terra está em constante transformação desde o início, desde a origem, a Terra vem se transformando, como nós já vimos isso, e os animais, vegetais, os seres vivos em geral, para tentar se adaptar a essa situação, eles vão então estabelecendo relações diferenciadas que partem de dois princípios: seleção natural e mutação. Então, a mutação favorece aquele indivíduo frente a uma nova mudança ocorrida no planeta, aquele indivíduo então será selecionado. E aí nós temos então uma nova adaptação aparecendo dentro daquela espécie. Quando essas adaptações estão tão diferenciadas de um outro grupo, nós dizemos então que está surgindo aqui uma nova espécie. Então isso aqui é um padrão. Então o padrão das relações ecológicas partem de adaptações, aclimatações inicialmente para a sobrevivência do indivíduo e depois conseguir passar um gene específico de uma característica que o favorece. Isso tudo só é possível por conta da seleção natural, bem como da mutação, e aí nós temos novas relações e novas espécies surgindo nos ambientes, que vão se modificando, e isso é um processo contínuo. Então, quais são os tipos de relações que nós vamos ver então no próximo vídeo? Existem dois tipos de relação que são subdivididas. Nós podemos classificar essas relações como harmônicas e desarmônicas. Qual é a diferença das duas? Harmônica é quando nenhum dos indivíduos perde. Nenhum não, na verdade, quando não há perda na relação. Quando não tem perda na relação, nós temos então uma relação harmônica. O indivíduo pode ganhar da relação e o outro pode ficar neutro. Ele pode nem ganhar e nem perder. Pode ficar neutro, zerado na relação, enquanto que o outro ganha. Mas aqui eu tenho uma relação harmônica. Só seria desarmônica quando um indivíduo ou os dois perdem. Professor, é possível os dois indivíduos perderem? É. Às vezes quando joga aí dois times, que eu não vou dizer quem é, mas vocês devem saber, eu fico torcendo para os dois perderem, mas nunca aconteceu, porque no futebol não dá. Mas aqui nas relações ecológicas é possível os dois perderem, nós vamos ver isso. Então, quando pelo menos um da relação perde, eu tenho relação... quando pelo menos um dos indivíduos perdem na relação, eu tenho uma relação desarmônica. Quando ninguém perde na relação, eu tenho uma relação harmônica. Ainda, tanto a relação harmônica quanto a relação desarmônica, elas podem ser
intra e interespecífica. O que é isso? Intraespecífica é quando ocorre dentro da mesma espécie. E interespecífica é quando ocorre entre espécies diferentes. Por exemplo, se eu tivesse aqui o Canis lupus lá interagindo, ou seja, lobos interagindo com lobos, eu teria aqui uma relação intraespecífica. Agora, se eu tenho lobos interagindo com lebres ou coelhos, aí eu tenho uma relação interespecífica. Beleza? Dentro da mesma espécie, intraespecífica, entre espécies diferentes, interespecífica. Pode ser harmônica ou desarmônica. Mas isso nós vamos aprofundar no próximo vídeo. Meu objetivo aqui hoje era fazer essa introdução, a fazer vocês apreenderem padrões, dar alguns exemplos fora ainda dessas relações que são também de adaptações, como mimetismo e camuflagem, e no próximo vídeo a gente tipifica cada uma delas. Espero encontrar vocês no próximo vídeo. Não esqueça de curtir esse daqui, deixar seu comentário com dicas e sugestões, compartilhar com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também e olhar lá embaixo. Olha lá embaixo. Tá vermelho? Tá? Então, senta o dedo, clica lá, se inscreve no canal, assine o sininho de notificação que vai ter muita novidade por aqui, já tem uma rolando. Eu estou corrigindo todas as questões do Enem, de 1998 até 2019, até que chegue 2020, para a gente corrigir também. Então, estou corrigindo todas as questões do Enem, comentando, analisando, contextualizando, enfim, estou fazendo uma análise completa de todas as questões do Enem, assunto por assunto, todas de Química e Biologia. E você, em Química e Biologia, vai ficar fera e vai arrebentar com certeza. Então, assine o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade dessa e de outras que virão outras novidades também no canal. E a gente fica por aqui. E até lá, você já sabe, falou!